Efésios 5, capítulo 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissas ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta-o, dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Até aqui. À tarde nós vimos um pouco sobre o conceito da criação de Deus e o impacto da queda, né? O impacto do pecado de Adão, como eu citei em Romanos 8:12. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, por meio do pecado a morte, por isso todos pecaram. E começa uma reação em cadeia. Então o mundo é colonizado ao contrário, não mais a partir do testemunho que Deus dá em Gênesis 1 e 2. Agora o mundo é colonizado a partir de um DNA corrompido. O homem é mau e estende isso a todos os outros seres humanos.
Na minha concepção, aqui está o antídoto para a maldição que nós lemos lá em Gênesis, onde o marido domina a mulher, e isso é uma maldição. E a terra é maldita por causa do homem. Aqui está um antídoto àquela maldição, e se nós vivermos dentro desse padrão adequadamente, progressivamente a gente pode ter a resposta. Eu creio que o evangelho não é destino, o evangelho é origem. Jesus não quer levar a gente para um lugar. Jesus quer nos devolver a um lugar. Então a gente acha que está indo para o céu. Mas se a gente prestar atenção, a gente não está indo, a gente está voltando. A gente está voltando lá para Gênesis 1 e 2. A gente está voltando para aquilo que Deus disse ser a verdade. Por isso que o Evangelho diz que Jesus é verdade, caminho e vida. Então a gente não está indo, a gente está voltando. Quanto mais a gente obedece a Deus, mais a gente volta a ser o que nós seríamos se o pecado de Adão não existisse. Então pense em quem você seria, em que mundo existiria se Adão jamais tivesse pecado. Se Adão não tivesse desobedecido a Deus. Então hoje você não estava sofrendo com o pecado. Hoje não era necessário um seminário de casais para aperfeiçoar nosso casamento. Porque a gente nem saberia o que era pecado. A gente não saberia o que era a morte. Então é por isso que o Evangelho existe. Para matar esse DNA da queda de Adão e nos devolver aquela vida perfeita testemunhada por Deus em Gênesis 1 e 2. Mas aqui que começa o nosso dilema. Por quê? O Evangelho de Deus é uma lei. Por que o Evangelho de Deus é uma lei? Porque não há voluntariedade mais. O amor de Deus é um mandamento. Por que não é uma sugestão? Porque a gente não obedece sugestão. É como uma placa de trânsito. E nós, homens, sabemos bem disso. Que trem bom é fiar o pé no acelerador. Para mim não há coisa melhor. Sentimento de liberdade. Eu gosto de dirigir. Para mim é um alívio. E dirigir, se a mulher deixar 200 por hora, é perigoso, mas é bom demais. Mas por que está a placa lá, 60, e a gente está a 200? Porque a gente não é voluntário em obedecer. E como que a gente vai obedecer? Sendo punido. É a mesma lógica para o Evangelho. A gente não quer obedecer a placa de sinalização. E a desobediência ao mandamento gera o quê? Uma punição, um juízo. E por que o nosso dilema? Porque o Senhor colocou em termos para nós inadequados, né? Para a mulher o Senhor colocou submissão e a mulher chega... A mulher moderna principalmente, chega a bicha arrepia quando ouve essa palavra. Eu não sei aqui, mas em lugares como Brasília, a gente está quase proibido pregar isso nos púlpitos, senão dá briga. Isso é antiquado, isso não é mais para hoje, isso é para o tempo do... Mas a gente não pode redefinir os termos, foram os termos que Deus colocou. Deus te obriga a fazer algo até que esse algo se torne natural para você e você não seja mais obrigado a fazer. Deus te obriga a amar, mas Deus não quer te obrigar a amar para sempre. Deus quer que você volte a amar voluntariamente. Deus coloca dízimo, oferta, esmola como mandamento, mas Deus não quer te obrigar a obedecer. Momentaneamente, enquanto você é criança na fé, Deus te obriga. Mas Deus não quer te obrigar para sempre. Deus quer que se torne voluntário, espontâneo. E para ficar mais fácil, por isso que eu li o texto todo, se a gente for ler só o final, onde a gente vai começar com as palavras submissão, obediência, a gente vai travar. Mas como a gente leu do capítulo 1, fica mais fácil. No verso 1 está a chave para a transformação matrimonial, para a cura daquela maldição lá em Gênesis. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Aí a jornada vai ficar fácil.
Porque não é com Deus que não é com o outro que a gente vai passar a lidar, é com Deus. Aí entra o temor do Senhor. É primeiro com Deus que eu estou tratando. Não é com o outro, não é com a atitude que o outro tem, porque nem sempre a atitude do outro é adequada. Nem sempre a atitude do outro nos agrada. Mas se a gente está se relacionando com o outro a partir de Deus, fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, o nosso Deus é o Deus que assimila as ofensas. Concorda comigo? Se Deus fosse levar em conta, amado, todos os nossos momentos de ofensa contra Ele, a gente já tinha morrido. Se Deus punisse na mesma moeda, a gente não estava aqui, concorda? Por isso que o apóstolo está dizendo, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, se renove. Entenda. Se coloca no lugar do outro. Faça a pergunta certa. Se renove em compaixão, como na palavra de Deus diz que o Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, por isso que nós não somos consumidos. Sede imitadores de Deus como filhos amados. No verso 10 ele disse, procura saber o que é agradável ao Senhor. Então já muda o padrão para o nosso relacionamento matrimonial. Tem uma terceira pessoa, porque se for só nós dois, vai ficar ruim. Se eu depender da minha esposa para ter matéria-prima para amá-la, eu não vou conseguir amá-la. Agora, se Deus me der matéria-prima para eu conseguir amá-la, aí eu vou conseguir amá-la. Se eu me esforçar para olhar para ela como Deus olha, aí eu vou conseguir. Agora, se eu olhar só para ela, eu desisto rápido. Você desiste rápido. Porque são dois pecadores tentando viver um propósito. E, infelizmente, pecador produz pecado. E se você concorda comigo, se você está casado há mais de 5 minutos, você já tem motivos para divorciar. Estou mentindo? Porque enquanto está namorando, tem para onde fugir. Não é? Pois que casa já não tem mais para onde fugir. E toda aquela poesia, aquela armadilha que a pessoa fez para fisgar você, foi embora assim, né? Acordou e você fala, meu Deus, cadê a pessoa do namoro? Então, se está casado há mais de 5 minutos, você já se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Não vou pedir para levantar a mão para não ter problema quando você chegar em casa, né? Porque casamento, só consegue permanecer no casamento aquele que exerce a arte da flexibilidade. Gente rígida demais se quebra fácil. Então, o casamento é para pessoas que conseguem se flexibilizar. Voltar atrás. Se arrepender, refletir, pensar, mudar. Porque o que é divórcio? O fim da generosidade. Um sacou demais e o outro cansou de depositar. É necessário ser uma via de mão dupla. Se os dois estiverem dispostos a depositar, aí a gente vai ter um longo prazo para esse casamento. Agora, se só um se sacrifica e o outro saca, uma hora vai cansar. Os dois têm que sacar, mas os dois têm que depositar. Por isso que o padrão é Deus e não o outro. Mas o que é maravilhoso? E você não tem que olhar para as palavras em si, você tem que olhar para os porquês de Deus. Mulheres, eu gosto disso aqui demais. Meu primeiro pastor, eu lembro, quando eu estava lá em submissão, lavando o banheiro para ele. Chegou um cara bruto na igreja. Porque às vezes mulher tem um quê de ingratidão, né? De
quer o cara ideal, mas às vezes quando tem um cara ideal, gosta da dificuldade, parece que gosta de correr atrás. Gosta de um maltrato emocional? Já viu mulher de bandido, às vezes? Às vezes o cara ali, em Deus, na presença de Deus e tal, e às vezes a mulher não valoriza. Parece que gosta daquele quê de dificuldade, de correr atrás das coisas. Eu estava em São Paulo essa semana e um rapaz veio, eu preguei isso, né, num culto de homens, e o rapaz veio falar exatamente isso, que estava com a moça e não deu certo porque ele era gentil demais. Por isso que a gente tem que entender a coisa pelo olhar do Senhor. E por que eu gosto disso aqui? Porque o apóstolo Paulo disse: mulheres, cada uma de vocês estejam submissas ao marido. Se fosse até aí, seria muito bom. Mas é muito bom porque não é até aí. Tem uma vírgula e depois ele diz: assim como ao Senhor. Então não se trata só de submissão, é muito mais que submissão. E por que Deus manda a mulher se submeter ao homem? Pela própria submissão? Não. Porque no homem existe uma linguagem não verbal. O homem tem uma maneira de funcionar. E a submissão desperta essa linguagem não verbal. Aciona um mecanismo que potencializa ele ser quem ele precisa ser. Como eu sempre digo, homem não funciona com amor e homem não precisa de amor. Vou repetir para você assimilar devagarinho. Homem não funciona com amor e homem não precisa de amor. A linguagem dele é outra. Ele não é ativado por meio da sensibilidade. Ele é ativado por meio da consideração, do respeito, da estima, da honra, do reconhecimento. Homem não é sensível. Tente amar um homem que você desrespeita e você vai ver que é mais fácil ensinar um jumento a falar do que você conseguir movimentar esse homem para fazer alguma coisa. Não funciona. Da mesma maneira que se você tentar honrar uma mulher da qual você nega amor, vai ser o mesmo efeito. Não funciona, porque cada um tem uma linguagem existencial diferente. A mulher funciona de um jeito, o homem funciona de outro. E Deus facilitou para a mulher. Porque para a mulher é difícil a submissão. Porque, como eu disse à tarde, o homem é um símbolo de opressão. O homem, para a mulher, é um símbolo de opressão. O diabo fez isso com ele, como eu falei à tarde. Transformou o protetor num opressor. Então a mulher não quer respeitar o homem. É doloroso para ela. E o Senhor facilitou para ela. O que o Senhor disse para ela? Como ao Senhor. Esse é o detalhe. Não é se submeter ao homem. É se submeter ao homem como um reflexo do relacionamento que essa mulher tem com Deus. Se ela não se relacionar com Deus, ela não consegue. Se ela não tiver um relacionamento pleno com Deus, ela não vai conseguir. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Amado, isso aqui é poderoso demais. Se isso aqui descer como revelação, nosso coração, nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Então,
A Bíblia está dizendo que o homem é o cabeça. E o que eu disse à tarde para você? Eva pecou e Deus não falou com Eva, falou com Adão. Então há um mecanismo de defesa. Paulo diz que a cabeça de Cristo é Deus, Cristo é o cabeça da igreja e do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então, o que é ser cabeça? Ser cabeça não é dominar, porque eu dei para você à tarde o padrão de liderança. Ser cabeça é ser responsável por guardar, prover e direcionar. É por isso que todos os instintos do homem não são instintos emocionais, são instintos protetivos, instintos de combate, de guerra. É só olhar para o trânsito. A gente quer matar no trânsito. E a gente quer esquartejar no trânsito quando algum parente está dentro do carro e alguém fez algo que feriu nossa honra. Homem já se estressa facilmente no trânsito. Mas se tiver algum parente dentro do carro e alguém fizer algo que sinalize perigo aos seus e você se sente ofendido, é automático. Então não é pecado na totalidade, é instinto primitivo, você quer proteger. Essa é a sua linguagem de guerra, sua linguagem de combate. É por isso que você não está cantando domingo na igreja. Sabe por que você não está cantando domingo na igreja? Porque a gente está pedindo para você cantar lindo, lindo, lindo és. E você não quer chamar um outro homem de lindo. Você não quer sentar no colo de Jesus. Agora, mande a igreja cantar no domingo a linguagem de guerra, de combate. O Senhor é general da guerra. Somos fortes na batalha. Aí você vai ver outra reação, outra postura, outra posição. Porque essa é a sua linguagem. Então imagina que coisa, igual eu estava numa conferência essa semana, de pastores. Foi muito bom. A esposa do pastor foi pregar e quase não entrou. Você tinha que se esforçar para pegar a essência da palavra que ela estava dando. Mas ela é tão doce, tão doce, tão doce, e chama Deus de papai. Por que papai? Por que papai? Outro pastor pode ter se alimentado, eu não. Porque é uma linguagem dela, emocionalmente sensível do relacionamento dela com Deus, que não é o meu. Eu não chamo Deus de papai. Eu chamo Deus de Senhor, de Rei, soberano, santo. Aí funciona para mim. Agora vamos orar, papai. Papai quer abraçar você. Papai quer levar você para o jardim. Tô errado, meu irmão? Tô errado? Obrigado, tá? Obrigado pela a força moral. Obrigado. Eu não quero ir para o jardim com Deus. Eu quero ir para a batalha. Assim que eu me converti, minha oração é: Senhor, se vai ter Armagedon, que eu esteja aqui. Deixa eu pegar uma espada junto com os anjos e arregaçar tudo. Bora pegar esses demônios. Bora para cima, Senhor. Por isso que a palavra está dizendo: submetei-vos ao marido, assim como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Sem submissão, a mulher não ativa o instinto inconsciente que o homem tem de proteger. Um homem desonrado é um homem castrado. Um homem desonrado é um homem sem força para lutar pelos seus. O homem não quer saber da luta, o homem quer saber o motivo da luta. Se você tentar fazer com que um homem lute, ele não vai lutar. Mas se você mostrar para o homem por quem ele está lutando, é outros 500. Isso ativa ele.
Porque a mulher deve submissão? Porque o homem é o cabeça. Então, se ela não respeita, ela não ativa o que ele é em Deus. Para proteger, suprir e enviar. Olha a segunda consequência. Sendo ele mesmo o salvador do corpo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A mulher é o corpo, o homem é o cabeça. Se a mulher ativa a cabeça protege o corpo. Então por que você está sofrendo na mão do homem que você tem? Porque você não ativa ele como seu protetor. Você não ativa ele como seu provedor. Você não ativa ele como seu profeta. Ele está nem aí. As brigas de família, que a família cai de pau em cima de você, sabe por que ele não se levantou para te defender? Porque ele não tem estímulo nenhum para te defender. Agora, se você é aquela que no seu respeito você ativa ele, rapaz, pode ser a mãe dele, ele bota a mãe dele no lugar dela. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo. Não é em alguma coisa, em tudo. Tudo é tudo. Em tudo, submissas ao seu próprio marido. Não é no que ela quer, não é no que ela escolhe, é em tudo. Pode observar, onde o homem estiver impotente, a mulher o desonra, a mulher o expõe, a mulher o diminui, a mulher o ridiculariza. Onde o homem está falhando, pode ouvir a voz da mulher dele naquela área. Ela fere ele naquela área. E se ela fere ele, principalmente com a postura e as palavras, ela deixa ele impotente, infrutífero naquela área. Então, se nós estamos falando de redenção, a receita está aqui. Como uma mulher devolve o homem à vida. Como, pastor Anderson? Respeito. Reverente ainda. Como ao Senhor é. Respeito reverente. Não é respeito só. Respeito reverente. Estima. Consideração. É por isso que às vezes eu lamento muito com o Senhor, eu nasci na época errada. Eu queria nascer naquela época de Esparta ali, ó. Na época medieval, onde isso aqui que está sendo falado fazia sentido. Hoje parece que não faz o efeito, né, que deveria fazer. E a segunda parte é: maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulher, se tu acha que a submissão é um peso de Deus nas tuas costas, aprove Deus que ele pedisse a nós, homens, para submeter a vocês. Seria fácil demais. Mas o texto diz que o que Deus pediu a nós é mais pesado do que pediu a vocês. Deus só pediu a vocês respeito. A nós, Deus pediu a morte. Porque amar a mulher como Cristo amou a igreja é morrer. Exerça um tipo de amor no qual você esteja disposto ao sacrifício. Então é mamão com açúcar a submissão de vocês.
A gente tem que estar constantemente disposto ao sacrifício, disposto à morte. Porque a morte do homem, no verso 26 diz: santifica a igreja, purifica a igreja, lava a igreja pela palavra e apresenta a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta, dele cuida, assim como também Cristo em relação à igreja. No último verso, que é o 33, ele diz: entretanto, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Então, tem do verso 22 ao verso 31, nós temos 11 versos. E 9 desses versos foram direcionados ao homem e 2 às mulheres. O primeiro foi submeta-se e o outro foi respeite. Ou seja, o homem não precisa de muito para viver. Respeito está bom. Porque se houver esse respeito da parte do homem, haverá o que eu chamo de masculinidade heróica, masculinidade redentiva. O homem volta a ser aquilo que era no jardim do Éden. Porque, olha o que o apóstolo Pedro disse. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Porque, irmãs, vocês não vão ter o homem perfeito sem serem a mulher perfeita. Eu nem terminei a história do meu pastor, né? Aí chegou lá o cara bruto. Policial, machão, machista, batia na mulher, chegava meia-noite, 2, 3 da manhã. E a mulher sofrendo na mão do camarada. Pastor, o que é que eu faço? O que é que você fala para ele? Eu xingo, jogo as coisas em cima dele, mando ele tomar vergonha na cara e ir para a igreja. Aí o pastor falou, por isso que ele não quer voltar para casa. O que é que eu tenho que fazer? Abre Efésios 5 aí. Aí ela abriu. Lê aqui comigo. Mulheres em tudo. Repete comigo, irmã. Em tudo. Não era para você repetir, não. Eu estou falando o que o pastor falou. Mas amém. Glória a Deus que você grava. É bom que você grava. Aí o pastor falou, irmã, é em tudo. Então a gente vai fazer o seguinte. O que ele não gosta de ouvir? O que ele não gosta de ouvir? Então você não vai falar o que ele não gosta de ouvir. Você quer salvá-lo? Quero. Você quer salvar seu casamento? Quero. Você quer esse homem para você e esse homem em Deus? Quero. Então você não vai falar o que ele não gosta de ouvir. E quando ele chegar às 3 da manhã, bêbado, você vai receber ele da melhor maneira que você puder, com a mesa posta com o que ele gosta de comer. Mas pastor, irmã, eu queria ler o horóscopo do dia. Que você é do signo de Áries, com ascendente na Lua e ascendente em Saturno. Mas eu só tenho Bíblia para ler. Crê na Bíblia? Creio. Então, ou obedece ou não importune em meu tempo. Vai fazer o que eu estou mandando? Vou, pastor. Então faça. 12 anos se passaram. 12, 11 anos se passaram. E quem é esse camarada hoje? Pastor dessa igreja. Então não é o homem que você tem, é a mulher que você é para Deus.
Porque, como eu falei à tarde, a solução não é você deixar a mulher independente. Eu não estou sendo machista com isso, mas eu estou dizendo para você desde a tarde que o centro da existência humana é o homem. A crise do pecado da humanidade é uma crise de paternidade. O pai faz falta em quase todas as esferas da vida. A mãe está lá, é o pai que não está lá. Então a gente está com a crise de masculinidade e de paternidade. Então a solução não é dar poder a você. Porque você pode ganhar o mundo, mas se você não tiver com quem dividir a sua vitória, isso é tão angustiante quanto não ter ganho. Aí sabe o que Pedro disse para piorar tudo? Pedro disse, na primeira carta dele, capítulo 3, verso 1, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vocês seja submissas ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganho sem palavra alguma, somente pela conduta da sua mulher. Ao observarem vossa conduta pura em temor. Sabe por que você ainda não obteve êxito? Porque está falando. Quando a Bíblia diz que é sem palavra. A Bíblia disse, se ele não obedece a Deus e nem a palavra, que ele seja salvo sem palavra alguma por meio do procedimento da sua mulher. Sabe qual é o problema de uma mulher que se sente empoderada, independente ou ofendida? Ela até faz o que acha que tem que fazer, mas ela não faz isso como um ato de adoração. Porque ela não faz como um ato de adoração, não tem a presença de Deus no ato que ela pratica. Se não tem a presença de Deus no ato que ela pratica, Deus não compra a briga dela e não toca esse homem para o arrependimento. Porque Deus não quer que você faça a coisa certa. Deus quer que você faça a coisa certa com o motivo certo, com o espírito certo. Não, mas eu faço tudo o que tem que ser feito. Só o tom de voz já mostrou que você não está fazendo nada. Cantar tirei o pau no gato vai dar mais resultado do que aquilo que você está fazendo. Porque você está fazendo sem Deus, você só está fazendo a coisa por ela mesma. Por exemplo, Caim ofertou. Resolveu? Resolveu? Em poucas horas ele foi de uma oferta a um homicídio. E foi o próprio irmão dele. Então Deus não quer que você faça a coisa certa. Deus quer que você tenha o motivo certo, o espírito certo. Deus quer ir junto com você naquilo que você está fazendo. Porque quando você faz a coisa certa, com o motivo certo, Deus comprou a briga. E a boa notícia é que Deus não perde briga. A pergunta é, Deus está comprando sua briga? Isso é forte demais, moço. E eu não quero chatear você, não. É a Bíblia, viu? Não é minha opinião, não. Mas, pastor, 5 anos eu estou orando. Onde foi que eu li aqui na Bíblia que você tem que orar para mudar o marido? Eu li algum versículo que fala, mulheres, orai-vos e vossos maridos converterão. Está escrito? Só li 2 versículos. O deles é, não fale, cale. E crie um comportamento santo capaz de constranger esse homem. E o outro é, se submeta em tudo, como se fosse a Deus. Olha o prejuízo do trem. Submeta-se como se fosse a Deus.
E ninguém obedece a Deus de qualquer maneira. Ninguém fala com Deus de qualquer jeito. Então é para esse homem me ter na mão, pastor? É melhor esse homem te ter na mão e Deus ter esse homem no coração do que numa coisa nem outra coisa. É melhor um preço a ser pago para que o negócio seja revertido a longo prazo do que nada acontecer. Então, por exemplo, vai lá para essa mulher que conversou com o meu pastor há 12 anos atrás e pergunta para ela se a palavra não funciona. Vai lá para ela e diz, olha, isso aí é machismo. Vai lá para ela. Vê a alegria dessa mulher de olhar para aquele homem hoje e da meia-noite aquele homem está longe de ser o que foi há 12 anos atrás. Então, amado, hoje nos nossos dias a gente está vivendo um evangelho muito mamão com açúcar. De querer o trem pronto, mastigado. Ora aqui, pastor, para o meu casamento mudar. Ah, amado, se oração mudasse casamento. O que muda casamento é bom senso. Porque se é demônio, o demônio sai, amado, em nome de Jesus. Agora, se é caráter, caráter tem que ser tratado. Se é hábito, hábito tem que ser transformado. Se é passado, passado tem que ser abandonado. Eu não oro. Quando alguém vem e diz, oro, eu não. Porque eu fico de mãos atadas. Porque salta na minha cabeça esse tanto de versículo que eu li para você desde a tarde. E eu sei que se a pessoa não for obedecer a palavra, minha oração não surte efeito. Então eu vou orar depois que a pessoa praticou a palavra. Não, senta aqui, irmã. Senta aqui, irmão. Deixa eu te falar o que está escrito. Vai lá, pratica e a gente vai orando junto com a tua prática. Então, se a gente quer redimir a nossa família, o nosso casamento, a gente tem que voltar a praticar essas duras verdades, essas dolorosas verdades. A mulher é para o homem a igreja, e o que a igreja faz com Jesus? Adora, reverencia, respeita, elogia. Por que a igreja diz santo, santo? Porque Jesus foi homem para ela, herói para ela. Salvou ela com a morte. Para a mulher, o homem é Jesus. Para o homem, a mulher é a igreja. Aí o negócio fica perfeito demais. O homem morre, a mulher adora. O homem morre, a mulher adora. O homem sacrifica e a mulher honra o sacrifício. Aí a gente entra na dimensão da redenção, aos poucos. Por isso que eu digo para você que eu nasci na época errada. Porque quando eu assisto os filmes, leio os livros, eu falo, meu Deus, me tira daqui, Jesus. Estava falando em São Paulo esses dias, naquele filme lá, preguei num culto de homens, quinta-feira, 300 de Esparta. Mais de 40 vezes eu já assisti aquele trem. E eu assisto de novo como se fosse a primeira vez. Por quê? É forte nessa linguagem familiar que nós estamos tratando. É forte nessa linguagem de respeito. O homem morre e a mulher honra. O homem tem uma missão e a mulher auxilia. Então, quando o rei vai para o combate com os 300, quando ele está a caminho do combate, a rainha chama ele. E não chama pelo nome íntimo, né? Bebezinho, amorzinho, lindinho, nem Leônidas, nem meu maridinho. Chama ele pelo nome do seu propósito, espartano. E ele olha para trás e, minha rainha, e ela diz para ele, volte com seu escudo em cima dele.
Aí eu falo para Deus, desculpa, né? Que droga. Ter nascido em 1981. Eu tô na época errada, meu Deus. Que mundo ruim é esse que eu vivo? Que eu creio nisso, com toda a força do meu ser. E entre em crise que não é um valor mais social. Não é um valor, às vezes, nem na casa do Senhor. A mulher inspirar no homem o seu propósito, o seu chamado. E o homem ir vencer os seus inimigos sabendo por quê e por quem está vencendo os seus inimigos. Por que enfrenta uma carga horária de trabalho excruciante. E ter a alegria de voltar para casa 6, 7, 8, 10, meia-noite, depois de ter cumprido seu propósito. É aquele outro filme que mexe muito comigo, né? Em Busca da Felicidade, lembra? Com Will Smith. Que no meio do processo lá, aquele cara, um homem honrado, um trabalhador, e a mulher abandona ele. Porque ele não estava conseguindo manter a casa. E qual era a linguagem verbal daquela mulher? Castrava o homem, né? Ofendia ele, diminuía ele, cobrava ele. Mas o cara, 5 horas da manhã, de pé, bom pai, amava o filho. E amada, a Bíblia diz, de Deus não se zomba, lembra? Gálatas capítulo 6, né? De Deus não se zomba, o homem colherá aquilo que semeia. E aquele cara, 5 da manhã, dormindo 10 da noite, dormiu na rua, enfrentou frio, dormiu em hotel com o filho, foi despejado de hotel, dormiu em abrigo, comeu o pão que o diabo amassou e amassou de novo. Foi para a entrevista de trabalho sujo de tinta, vestia a mesma camisa todos os dias, vestia o mesmo terno todos os dias. Amado, o filme terminou e eu fiquei com uma alegria não cristã. E que alegria não cristã era essa? Eu queria ver a cara dessa desgramada, dessa mulher. Eu queria ver a cara dela para dizer, chupa agora. Dorme com esse barulho no teu ouvido. O cara foi lá, conseguiu honradamente o trabalho e depois de poucos anos saiu, abriu a própria corporação dele e ele vendeu parte da corporação dele numa transação milionária. Virou referência mundial, virou livro. Eu falei, só queria olhar para a cara dessa mulher. Por isso que eu disse no começo, tem mulher, amado, que não sabe valorizar o homem que tem. Porque a crise, onde há um homem de verdade, a crise é apenas momentânea. Ela não é para sempre. Quando o homem é homem, pode não ter nada hoje, mas vai ter alguma coisa amanhã, porque ele é homem. Ele sabe para onde ele está indo. É por isso que a linguagem da mulher tem que ser inspiradora. Estou perdendo muito tempo com as mulheres, né? Porque eu acho que é essa a raiz do problema. Vocês têm hoje um empoderamento social para não aguentar o que vocês aguentavam alguns anos atrás. Sabe por que eu estou perdendo tempo com a mulher? Porque a mulher é o X da questão. Salomão disse que a mulher sábia edifica o seu lar. E o que é edificar? É lançar os fundamentos de uma construção. E ele diz, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Então a mulher tem a linguagem de tornar um homem capaz ou de tornar um homem impotente, infrutífero. Como eu disse à tarde, olha o que Eva e Jezabel fizeram. Só por causa da linguagem errada.
Porque com a ajuda da mulher, a sabedoria, a sensibilidade que ela tem, Deus reorganiza o homem e reposiciona o homem. O bispo JB, conhece ele, em Brasília? Ele diz que o que diferencia um anjo de um demônio é a posição. Um demônio é um anjo fora do seu lugar. Vamos botar isso para o homem? Se o homem é o mal da história, é porque ele só está fora do lugar. E quem é a mulher? Aquela que exerce sabedoria para que o homem volte para o lugar dele. Aí tudo vai bem. Então, às vezes, a mulher está fazendo guerra quando deveria exercer sabedoria. Falar, sim, mas saber como fala. Porque dependendo como falar, tudo vem abaixo. Porque às vezes as mulheres falam como se não houvesse um processo já em andamento. Que a mulher mãe é mais sensível, o instinto dela é mais aguçado, né, do que o homem. A mentalidade de longo prazo, às vezes, não exercida. Porque é aquilo que eu li com vocês de manhã. Porque destes ouvido à tua mulher. A gente pode achar aquilo que é forte, mas é real. Então, o que uma mulher fala? Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Você deve R$ 1.000 a alguém. Você, homem. Aí, sei lá, você está trabalhando, você não está em casa. Seu credor liga em casa. Aí fala com a sua mulher. Seu marido está em casa? Não, não está em casa, está trabalhando. Pede ele aqui para passar aqui, que um cheque dele voltou, ou ele tem que pagar um boleto de R$ 1.000. Certo? Quando o marido chega, olha o que a mulher diz. O cara ligou aqui e disse que se você não for lá, ele vai vir aqui em casa e não sei o que e tal, e pá. Aí o cara já liga para um amigo e diz, me dá uma pistola aí. O cara ameaçou minha família. Entende? Todo um desastre, só o floreio e a emoção do tom de voz numa situação já criou uma situação inexistente. Só pelo acréscimo emocional a uma situação. Então eu concordo com vocês, mulheres. Hoje o homem é um grande problema. Mas a Bíblia está dizendo que você é parceira de Deus nesse resgate. Então quem você é nisso tudo? Como você tem se comportado? Quem você é nas mãos de Deus? O que Deus está fazendo através de você? O que Deus pode fazer através de você? Então Deus não disse o que disse a nós pelo simples falar. Deus está intencionado em nos redimir. E como o homem é redimido? Respeito. E como a mulher é redimida? Sacrifício. E os filhos assistem. E aprendem. O mundo está dizendo que a sociedade evoluiu.
Vamos olhar para as famílias hoje e olhar para as famílias de 40 anos atrás. O mundo está dizendo que os homens estão evoluindo, estão deixando de ser machistas. Eu não concordo. Eu acho que o homem está se tornando feminino. Porque o mundo era melhor quando os homens eram machos. Do tempo do meu avô para trás. Porque estava lá a família, concorda? O padrão familiar funcionava. Como eu disse à tarde, a gente está botando remendo num câncer e achando que a gente está progredindo as coisas. Não está, não. Está tornando pior. O homem só está recuando. É assunto para uma outra pregação. Mas eu creio que há uma agenda. Uma agenda maligna. Há total conexão entre a filosofia de esquerda, o espírito do anticristo, o islamismo e essas agendas de ideologia de gênero, tudo isso. Tudo isso, à luz da Bíblia, tem lógica. Por exemplo, você lembra há 15, 20 anos, quando falaram que haveria alimentos transgênicos? Como foi um tabu assim, meu Deus! Como assim? Olha aí! E tudo aquilo já era o prenúncio da agenda. Hoje a agenda está na arte, a agenda está no filme, a agenda está no desenho animado e a agenda está na indústria alimentícia. Por exemplo, o frango que amadurecia em 1 ano, 1 ano e pouco, 2 anos, hoje amadurece em 2 meses para o consumo. Mas o intuito não é só amadurecer o frango para o comércio. O intuito é a expansão dessa agenda. A psicologia afirma que existem mais de 36 gêneros sexuais, mesmo que isso não se comprove biologicamente. Isso é mais ideológico do que biológico. E a psicologia contempla o gênero nulo. Gênero nulo. Gênero nulo. Gênero sexual nulo. Nem homem, nem mulher. Ser humano. Então vai chegar o tempo que você vai na loja e a roupa vai ser unissex. Que homem e mulher compram batom e maquiagem. Olha o que a indústria alimentícia faz. Por isso que hoje o corpo dos nossos filhos é um corpo menos másculo dos nossos homens e a mulher tem um corpo mais robusto. Tudo isso tem lógica. Porque a mudança genética na nossa alimentação combate o hormônio feminino e o masculino. Combate o estrogênio e a testosterona. Então o homem é menos homem e a mulher se torna máscula. Por isso que a sensibilidade, ela não é só cultural, ela é também fisiológica e biológica. O indivíduo, desde que nasce comendo alimentação modificada geneticamente, e aquilo vai potencializando uma sensibilidade antinatural nele. E vai potencializando uma masculinidade na mulher antinatural a ela. E a gente ainda tem esse inimigo. Há uma agenda para tornar o homem feminino, e com isso eu não digo homossexual, eu não estou falando de homossexualidade, eu estou falando de sensibilidade, matando o senso combativo do homem. Por isso que, por exemplo, porte de arma é um tabu. Porque a sociedade está sensível. E porte de arma não seria nenhum problema, e não é nenhum problema à luz da palavra, sabia? Porque porte de arma é direito de defesa. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, diz que o indivíduo que rouba e furta é responsável pela própria vida, se for pego em flagrante. Romanos 13 diz que a autoridade é agente da ira de Deus para punir. E você pode fazer a interpretação bíblica que você quiser. O Senhor está falando sobre a punição ao homem mau.
O inferno é uma pena de morte ao homem iníquo que não se arrependeu. Mas hoje a gente é sensível demais. Por exemplo, a gente quer combater a impiedade orando. Eu fui pregar em Goiânia e a pessoa falou, eu discordo. Amém. Mas você está saindo do culto com a sua família e vai para casa, estaciona o carro, o homem mau entra na sua casa. O que você queria fazer? Orar ou defender sua família? Por exemplo, olha uma complexidade. O policial é cristão e ele tem que proteger a segurança do todo, abatendo o homem mau. E agora, José? Por que eu estou entrando nesse tabu? Só para desafiar você, para você refletir que socialmente hoje a gente é sensível, por isso que a gente quer combater no homem o instinto primitivo de defesa que ele tem. O homem hoje é impossibilitado de defender, de prover. O feminismo está dizendo que o homem não pode pagar a conta, abrir a porta do carro. Porque a mulher diz, eu posso. Por exemplo, tem quanto tempo que você não vê um homem defendendo uma mulher de um assédio sexual na rua? Por isso que eu disse à tarde, ou ele cria o problema, ou ele diz, o problema não é meu. E seriam os homens cristãos obrigados por Deus para proteger sim. Ei, cara, o que você está fazendo? É o homem cristão a proteger a mulher, a dele e a do outro. É o homem cristão a proteger a criança. É o homem cristão a auxiliar o idoso. Mulheres, em tudo se submeta ao homem porque ele é o cabeça. Você ativa o sentimento protetivo dele. E ele vai proteger em tudo. Ele vai ser obreiro na igreja porque ele foi ativado. Sabe por que ele não quer nada com a igreja? Porque ele está morto e ninguém está ressuscitando ele. Sabe por que ele não quer ser diácono, obreiro, pastor? Porque ninguém está incentivando ele a isso. Eu gosto muito de ler, né? E no século XVII havia um movimento de pureza teológica chamado de Os Puritanos. E um desses puritanos falece. Aí no velório, todo mundo velando o corpo, ficou a viúva com 3 filhos e um outro puritano da equipe foi até ela e disse, você aceita casar comigo? No velório do marido. Porque desde o tempo bíblico era desonroso para a mulher, né? E ela falou, aceito. E eles noivaram no velório do marido. Eu não sei você, por isso que eu estou dizendo, eu nasci na época errada. Isso é macheza demais, moço. Porque tem quanto tempo que você não vê na igreja um homem casar com uma mulher que tem filhos? É raro, não é? Porque o homem não está sendo ensinado na igreja a ser homem. É mais honroso para um homem de Deus cobrir a vergonha de uma mulher que foi abandonada do que casar com uma virgem. Ele, na minha leitura, tá? Não é doutrinal. Para mim, ele prova que é homem quando ele cobre a vergonha de uma mulher, dizendo para ela, é possível sonhar. Não é o fim. Do que encher o peito dizendo, casei com uma virgem. Então a palavra é redenção mesmo. Nós precisamos redimir o homem. Queremos uma sociedade melhor, queremos famílias melhores e queremos igrejas melhores. Trabalhe a redenção da masculinidade. Ensine os homens a serem homens. Ou, melhorando, deixem os homens serem homens.
Olha como essa agenda afetou até mesmo a igreja. Eu não sei se você está interligado com o que está acontecendo na igreja na atualidade, mas pega os ministros de louvor da atualidade. Faz uma pesquisa. Vê quem os caras são, vê o que eles estão cantando, observa como eles se vestem e depois conversa comigo. Nem a igreja está permitindo um homem a ser homem. Então a gente só vai ter uma resposta eficaz. Nós só teremos uma resposta eficaz quando nós trabalharmos homem, mulher, casamento, família, a partir desses termos redentivos. Deus disse que era muito bom, o pecado de Adão destruiu tudo, e o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5 estimula o resgate. E a gente vai começar a ter respostas. Para mim é um processo de longo prazo, que nem só oração resolve, é necessário engajamento. É necessário até mesmo nós, pastores, em mobilizações como essa, perdermos tempos para gerarmos consciência no povo de Deus. Está mal porque está mal em casa. Não existem igrejas melhores porque os lares não estão sendo redimidos. E os lares não estão sendo redimidos porque não há investimento nos homens. Os homens precisam de investimento. Os homens precisam ser convencidos de sua responsabilidade. Acho que foi ano passado, né, que meu filho chegou. Chegou a carta da diretora querendo falar comigo. O que foi, meu filho, que aconteceu? Aí ele me chamou de canto e disse: eu só fiz o que você mandou eu fazer. Aí eu falei: pequeno pecador. Tá querendo culpar o pai, né? O que foi que eu te mandei fazer? Defender quem precisasse de defesa. E o que foi que você fez? Um coleguinha meu bateu numa coleguinha minha e eu fui lá e dei uns murros nele. Mas eu falei: conseguiu bater? Ele falou: dei uns murros e levei outros, né? Mas pelo menos eu não deixei ele bater na minha amiga. Aí ficou aquela mistura, né, cara? E agora, como eu repreendo a ação dele, que não é cristã, e como eu elogio a atitude dele, que é cristã? Paradoxo, né? É cristão e anticristão ao mesmo tempo. É anticristão ter brigado e é cristão ter defendido. Então eu fui correr no parque, eu chamei ele para correr comigo, pedindo sabedoria a Deus para poder falar para ele. Eu sentei e primeiro eu elogiei, dizendo: é isso, meu filho, é isso mesmo, foi isso que seu pai te ensinou. Você protege quem está em perigo. Mas o segundo ponto, a violência é a última arma. Agir fisicamente é só para paralisar uma agressão, não é para agredir, é para parar uma agressão. Então, quando você vai bater em alguém, não é para bater em alguém, é para impedir que esse alguém bata em alguém. Você entende isso? Entendo, pai. Então, seu pai está muito feliz que você está assimilando a sua responsabilidade como homem. Mas você nunca bata em alguém, não é esse o propósito. Mas se alguém tiver em perigo, igual, por exemplo, quero botar... Ele gosta de jiu-jitsu e a gente já treinou um pouco, né? Mas eu não quero jiu-jitsu, porque até botar o cara no chão já é uma treta, né? Eu vou botar ele no Krav Maga, porque em 5 segundos já resolve, né? É uma arte israelense de defesa pessoal
quebra a mão, desmaia o cara, puxa a orelha dele e ele já... Por que eu estou dando esse testemunho? Porque é bem por aí que você dá permissão ao homem a ser homem. Ele está ali para defender. Ele está ali para ser o que Deus quer que ele seja: protetor, provedor e profeta. Então tá ruim porque a gente não está entendendo isso. E eu quero encerrar. Não está bom o nosso casamento porque a gente não está entendendo isso. Homem morre por causa do seu propósito, renuncia, se sacrifica primeiro antes de todos, dorme por último, acorda primeiro, dorme menos para outros dormirem melhor, se sacrifica. E a mulher faz o quê? Estimula, reconhece, honra, dignifica, protege a reputação, festeja. Então o fluxo nunca para. Se a mulher respeita, o homem briga para defender os seus. A mulher, aí o fluxo fica assim, ó. O homem faz, a mulher faz. O homem faz, a mulher faz. Como eu falei no início, o divórcio é o fim da generosidade. Alguém deixou de depositar, porque o outro só sacava. O homem sacrifica, 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 e a mulher nunca honra, nunca elogia, nunca homenageia o marido. Aí o marido cansa de sacrificar e diz: bola para frente, segue a vida, próxima. Ou a mulher sempre cuida, sempre elogia, sempre protege, sempre ama, sempre... E o homem nunca retribui. Então, o divórcio é só o cansaço do saque. O outro só quer sacar, não quer depositar nada. Mas se os dois depositarem, os dois têm saldo. Aí não há quem pare esse casamento. Se os dois têm saldo, saca até. E esse fluxo não pode parar. O homem é Cristo, a mulher é a igreja. A mulher adora e o homem morre. E o filho aprende. O homem morre, a mulher adora e o filho aprende. O homem morre, a mulher adora e o filho aprende. Então eu gostaria que a gente tivesse um reteté, mas hoje o reteté é só na mente. Eu queria dar uma chapadinha com vocês, mas a chapadinha hoje está só aqui, ó. Botar dentes no seu cérebro, para você refletir um pouco. Refletir como chegaram até aqui, como foi a jornada, como pode ser a jornada a partir de agora, o que é necessário mudar, o que é necessário abandonar, como recalcular a rota, como criar o ambiente para potencializar o outro. Jesus ama todo mundo? Sim ou não? Sim. Jesus habita em todos que ele ama? Então, para que Cristo habite naquele que ele ama, aquele que ele ama precisa fazer o quê? Criar o ambiente adequado, que Jesus se sinta convidado. Então, Jesus ama todos nós, mas não mora com todos nós. Porque é necessário haver ambiente. É a mesma lógica para o que a Bíblia diz. Deus deseja que todo homem seja salvo. Está todo mundo salvo? Que é necessário o quê? Contrapartida. Resposta. Via de mão dupla. Então não há casamento que se sustente de uma via só. Ou tem mão dupla ou não tem nada.
Casamento é criar o ambiente para potencializar o outro. Curva sua cabeça. Deixa eu abençoar a sua vida. Jesus, louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua fidelidade. Obrigado por essa noite. Obrigado por nos tocar com a tua palavra e com o teu espírito. Obrigado porque tu és bom e fiel. Obrigado porque o Senhor tem preparado um novo tempo para nós. Obrigado porque o nosso lar tem se tornado extensão do teu reino. Obrigado porque não é o fim de nada, é só vírgula, é só ponto e vírgula, não é ponto final. Obrigado porque o Senhor recomeça a nossa história. Obrigado porque o Senhor ajuda a recalcular a rota. Obrigado porque a tua palavra nos inspira a mudança de comportamento, a mudança de valor, de postura, de pensamento. Obrigado pelo novo tempo e a gente se dispõe a responder a tua palavra. Nós dizemos ao Senhor que nós queremos nos comprometer contigo, nos comprometer com a tua palavra, nos empenharmos a uma mudança e uma nova postura frutífera em nossos lares. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos.